Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus. Quero render graças a Ele por mais esse dia, pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Porque com certeza o nosso Deus, Ele é aquele que tem cuidado, Ele é aquele que tem suprido as nossas necessidades, Ele é aquele que tem sido o nosso socorro bem presente no meio da tribulação, no meio da dificuldade, porque sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, que Ele não nos deixa, que Ele tem promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século, e que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós possamos tomar posse das promessas que Deus tem feito sobre as nossas vidas, para que possamos seguir, para que possamos continuar rumo, àquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia. Essa palavra se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 28, o capítulo 10, diz: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Aleluia! Se deitou sobre uma pedra como travesseiro para dormir. Nós vamos entender aqui que Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, Jacó tinha um irmão que era gêmeo, Esaú. Nasceram juntos os dois, mas cada um seguiu um caminho. Nós vamos ver que Jacó optou por ser obediente, por fazer a vontade de seu pai Isaac, por fazer a vontade de Deus. E Esaú já partiu para outro caminho. Esaú abriu mão. Esaú desde o início já abriu mão da bênção da primogenitura, porque era muito importante a primogenitura que a pessoa trazia consigo quando nascia. Aquele que nascia primeiro, teria a bênção do pai, teria tudo, herdaria aquilo que o pai tinha, aquilo que o pai possuía. Esaú, ele, como não se portava, como não se preocupava com as coisas do pai, como não se preocupava com as coisas de Deus, ele abriu mão da sua primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilha, vendeu para Jacó a sua primogenitura. E nós vamos ver que mais para frente, Jacó ele vai enganar o seu pai, Isaac, se passando por Esaú, para agora tomar posse da bênção, para que Isaac o abençoasse, para que ele tivesse o direito agora sobre ele, o direito da bênção. E agora nós vamos ver que quando Jacó vai fazer isso, Jacó vai passar a ter a bênção de seu pai Isaac. Nós vamos ver que Esaú agora, ele vai ver o que ele havia perdido. Agora, depois que perdeu a bênção, é que ele foi ver, é que ele foi valorizar aquilo que estava sobre ele, mas já era tarde, era um pouco tarde demais. Isaac já havia abençoado Jacó e essa bênção não poderia mais ser revogada, essa bênção não poderia voltar mais para Esaú. E agora nós vamos ver que Esaú vai desejar matar o seu irmão, vai querer persegui-lo para matar. E nós vamos ver que Isaac manda Jacó ir em direção a um lugar chamado Harã, para que ele fosse lá e junto do seu tio Labão, e ali buscasse, tomasse uma das filhas ali da sua parentela, tomasse como esposa, porque Isaac não gostava da ideia dos seus filhos se casar com as mulheres ali de Canaã, que servia a outros deuses. E agora Jacó vai em fuga para Harã, E nós vamos ver aqui que quando ele está indo, ele agora está sem nada. Ele agora que tinha o direito da primogenitura ali de seu pai, ele agora que tinha a bênção de Isaac sobre ele teve que deixar tudo para trás e teve que fugir. Ele teve que deixar o conforto da sua casa.
e ir seguir pelo deserto. Ele estava seguindo, né? E nós vamos ver que em um determinado momento, depois de algum tempo já caminhando, né? Porque era longe o lugar em que ele iria demorar pelo menos uns 3 dias para chegar a Harã, né? E agora Jacó, ele vai parar, né? Depois de o sol já ter se posto, ele para e vai tentar dormir naquele lugar. E nós vamos ver que ele não vai ter onde reclinar a sua cabeça. Ele agora não vai ter ali um travesseiro, uma cama para se deitar. E Jacó, ele vai ver as pedras do lugar. A palavra vai dizer que ele pega uma daquelas pedras e coloca por travesseiro e ali ele se deita. Já imaginou deitar a cabeça sobre uma pedra como um travesseiro? Nós muitas vezes procuramos um travesseiro o mais confortável possível para que possamos dormir, para que possamos pegar no sono. Mas Jacó, ali, ele pegou a pedra, é o que ele tinha, e colocou como travesseiro. Ele transformou aquilo que era a dificuldade no caminho dele, né? Aquilo que era para ser a dificuldade, aquilo que era uma pedra, que muitas vezes nós vamos nos deparar com pedra. Nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada com pedras pelo caminho, com pessoas, né, que vêm para nos desanimar, que vêm para nos tirar da direção de Deus. Nós nos deparamos com lugares difíceis que nós passamos, né? Que nós temos isso por pedras, mas nós é que vamos transformar isso, é que vamos fazer isso no melhor para nós. Assim como Jacó transformou aquela pedra no melhor que ele pôde, ele usou-a como travesseiro. E quem poderia deitar sobre uma pedra e sonhar e ter sonho? Poderíamos até ter pesadelos sobre uma pedra, deitando a cabeça numa pedra, mas Jacó não. A Bíblia vai dizer que ele dorme, ele consegue dormir, reclinando a sua cabeça sobre aquela pedra. E Deus vai dar sonho a ele. Deus vai vir confirmar a promessa dele, a promessa que estava sobre Abraão, sobre seu pai Isaac, e agora que estaria sobre Jacó. Deus vai falar com ele em sonho. Jacó vai ver ali uma escada que começa na terra e ela ia chegando até o céu. Aleluia. E ele vai ver anjos descendo, anjos subindo naquela escada. Aleluia, porque aquela escada estava até na porta do céu, ela chegava na porta do céu. E Jacó tinha a visão de Deus. Deus estava ali naquele lugar. E Deus agora vai falar com Jacó. Deus agora vai reafirmar as suas promessas sobre ele. Deus vai dizer que estava com ele. Deus vai dizer que a descendência dele iria ser grande, iria ser abençoada sobre a terra. Porque a bênção de Deus, a promessa de Deus de abençoar aquela geração já vinha desde Abraão. E aquela promessa foi se estendendo por toda a geração. Aleluia. Quando Deus faz uma promessa sobre as nossas vidas, essa promessa ela se estende sobre a nossa descendência. Nós temos que tomar posse das promessas de Deus. As promessas que estavam sobre Abraão estão sobre nós. Elas estão sobre nós porque Abraão é o nosso pai. Abraão é o pai da fé. Espiritualmente falando, Abraão, ele é o pai de toda uma descendência, de todos aqueles que vão para Cristo. Aleluia. E essa bênção, ela se estende sobre todos nós. Nós temos que tomar posse, nós temos que nos agarrar a essa bênção, que nós temos o direito dela. E agora Jacó, ele vai ter a certeza que Deus estava com ele. Se antes ele tinha dúvida, por causa que ele tinha ali pegado a bênção que estava sobre Esaú, seu irmão, e talvez ele tinha alguma dúvida que Deus ainda estava com ele, que Deus ainda iria fazer, iria cumprir promessas sobre a vida dele. Com certeza ele estava com medo, né, de o que ele iria encontrar. Ele não sabia o que viria pela frente quando ele chegasse lá em Harã, na casa do teu tio Labão. Ele não sabia se Deus iria estar o acompanhando, mas Deus vai ali, né, confirmar no sonho que Deus estava juntinho dele. E agora quando ele vai acordar, ele vai pegar aquela pedra que ele fez como travesseiro e vai colocar aquela pedra como coluna naquele lugar. Como coluna quer dizer, ele vai erguer ali um altar a Deus naquele lugar. Com aquela mesma pedra,
ele vai fazer um altar para o Senhor e vai derramar azeite sobre aquele altar. Um altar de adoração. Ele vai deixar aquele altar ali naquele lugar, porque o Senhor vai falar para ele: quando você voltar, eu farei você passar por aqui novamente. Eu farei você voltar novamente a este lugar. Aleluia. E ele poderia ir porque Deus estava com ele, porque Deus iria cumprir promessas sobre a vida dele. E nós vamos ver que ele deixa aquele altar ali para o Senhor, feito com aquela pedra que era para ser empecilho, aquela pedra que não serviria de nada se nós formos ver, mas aquela pedra ficou ali como um referencial, que Deus esteve ali com Jacó naquele lugar. Nós sabemos que hoje, muitas vezes nós queremos que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se mostre para nós de alguma forma sobrenatural. Tudo bem que Ele se revela, que Ele se mostra de forma sobrenatural para aqueles que o buscam, mas nós sabemos que nós não precisamos muitas vezes que o Senhor venha se revelar de uma forma sobrenatural, porque o Senhor já fez promessa. Jesus Cristo, quando Ele subiu ao céu, Ele fez promessa que Ele não nos deixaria um só dia sozinhos, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós vamos ver que essa promessa já se cumpriu, porque Ele enviou o Espírito Santo sobre todos aqueles que o recebem, sobre todos aqueles que o aceitam. O Espírito Santo já está conosco. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus já está conosco e nós podemos ir, nós podemos ter a certeza que Ele está em todo o tempo do nosso lado, que aquilo que nós vamos fazer, Ele vai estar nos auxiliando, Ele vai estar nos ajudando, nós não vamos estar sós. Ele está conosco em todo o tempo. E porque nós temos medo muitas vezes, e porque muitas vezes Ele fala para nós para que nós possamos ir, para que nós possamos avançar, e nós ficamos inseguros, e nós ficamos achando que nós não podemos, que nós estamos só, porque nós não tomamos posse da promessa de Deus. Deus fez tantas promessas para nós, a palavra de Deus está cheia de promessas, de que Ele estaria conosco todos os dias. Lá em Isaías 41 vai dizer, o Senhor vai falar: eis que eu estou contigo, não temas, não te assombres. Não precisamos temer, não precisamos nos preocupar com aquilo que vai nos sobrevir, não precisamos nos preocupar com o amanhã, com aquilo que nós não vemos. Muitas vezes nós queremos ter certeza do terreno que nós estamos pisando, nós queremos ter certeza de todas as coisas, mas nós não podemos ter certeza de nada. A única certeza que nós precisamos ter é que Deus está conosco, é que Ele está conosco em todo o tempo. É isso que nós precisamos para continuar, para seguir em frente, para ir rumo à promessa que Ele tem. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele se levantou de manhã, ele fez ali um altar com aquela pedra e ele seguiu em frente. Agora ele tinha certeza, ele disse: Deus está neste lugar, realmente Deus está aqui, e eu não sabia. Ele não sabia, mas ele teve a certeza. Ele teve a certeza dormindo sobre uma pedra, porque ele descansou no Senhor. Para dormir sobre uma pedra tem que estar muito descansado. Ele descansou em Deus e Deus falou com ele, Deus se revelou a ele e ele foi rumo àquilo que Deus havia preparado para ele. Ele seguiu para Harã, para conquistar, porque ele sabia que se Deus estava com ele, não poderia dar errado, iria dar tudo certo, ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Ele foi rumo às promessas do Senhor para a vida dele. Muitas pessoas costumam falar que Jacó, ele é um enganador. Jacó, ele é usurpador. Ele usurpou a bênção do seu irmão Esaú. Ele pegou a bênção da primogenitura, uma bênção que não pertencia a ele. Mas nós vamos ver que não, que Jacó ele não pegou nada, que Esaú foi que abriu mão da sua bênção. Esaú foi que não valorizou a sua bênção, que entregou de mãos beijadas ali para Jacó, que vendeu a sua bênção por um prato de comida, por algo tão
de pouco valor. Quantas vezes as pessoas dão aquilo que Deus tem para elas, abrem mão por causa de tão pouco, abrem mão daquilo que é grande, que é para sempre, que é duradouro, por uma coisa que é um momento, que é momentânea, que vai satisfazer por um momento. Foi isso que Esaú fez. Esaú não valorizou, Esaú não estava nem aí com bênção, aquilo para ele não tinha valor nenhum. Ele quis vender para Jacó, ele quis abrir mão daquilo que estava sobre a vida dele, foi ele que não valorizou. É claro que Jacó fez certo em pegar, em tomar posse, já que o outro estava dando, já que o outro não estava valorizando. Jacó valorizou aquela bênção. Jacó valorizou a bênção do seu pai, a bênção que estava sobre Isaac e que se estendeu sobre a vida dele. Quando Isaac o abençoou, veio sobre a vida dele. Ele valorizou a bênção, de seu pai Isaac. Tanto que ele partiu como seu pai mandou, que ele fosse procurar uma esposa lá dos seus familiares, para que ele não viesse casar com aquelas mulheres estrangeiras. E ele obedeceu ao seu pai, porque valorizava, valorizava aquilo que o pai colocou sobre ele. E depois ele valorizava também aquela bênção que Deus colocou sobre a vida dele. Depois ele tinha a bênção do pai e tinha também a bênção de Deus. Nós temos que valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não temos que abrir mão por nada, mesmo que nos deparemos com pedras, mesmo que nos deparemos com obstáculos, porque nós vamos nos deparar com as pedras, com os obstáculos, mas o que vai fazer a diferença é como é que nós vamos reagir quando nos encontrarmos com essas pedras pelo caminho. A diferença é como nós vamos usar essas pedras. Se nós vamos usar, como Jacó usou, usar para descansar no Senhor, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele está presente, sabendo que Ele é que nos chamou, sabendo que Ele é que tem promessas sobre nós e que se Ele tem promessa, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumpri-las. É nós que temos que valorizar e fazer e erguer altares ao nosso Deus, porque nós temos que colocar altares de adoração, exaltando sempre o nome dele, colocando como um referencial, assim como fez Jacó, aleluia, e ir em frente e partir em frente daquilo que Deus tem para nós, ao invés de nos preocuparmos de achar que as pedras são obstáculos, mas usar essas pedras em nosso favor, em prol daquilo que nós estamos buscando, em prol, dos sonhos de Deus, em prol das promessas de Deus para nós, para que possamos conquistar, porque o Senhor está presente, o Senhor está bem perto daqueles que confiam, daqueles que nele esperam. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Toma posse dessa palavra nesse dia, em nome de Jesus, porque o Senhor falou poderosamente. Ele pode falar contigo também. Toma posse. Não se preocupa com as pedradas, com as pedras que você vai achar pelo caminho, quando você estiver na caminhada. Mas use essas pedras. Use essas pedras em seu favor. Use para construir altares para o Senhor. Porque o Senhor vai se agradar da sua vida quando você usar as pedras que lançarem. Quando você não devolver com pedras, mas quando você usar para construir altares para Deus, Ele vai confirmar, Ele vai confirmar aquilo que Ele tem sobre a sua vida e você vai conquistar em nome do Senhor Jesus e o nome dele vai ser glorificado quando você voltar, como Jacó, quando ele voltou e estava ali aquela pedra, aquele altar erguido, erigido ali para o Senhor, ele pôde glorificar o nome do Senhor quando ele voltou, porque ele já voltou com a promessa nas mãos, ele já voltou com a bênção, com o milagre nas mãos. E é assim conosco também, se nós tomarmos posse das promessas do Senhor, amém? Fique com essa palavra no teu coração
e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus.